Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo. Vocês não vão acreditar. Eu estava andando pela rua quando de repente surgiu um caminhão. Eu fui atropelado por um caminhão. E como vocês podem ver, eu tô ileso. Vocês conseguem acreditar nisso? É claro que não. Você não acredita nisso. Sabe por quê? Porque é impossível. É impossível alguém ter um encontro com algo tão grande quanto um caminhão e não sofrer uma transformação. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem é maior? Um caminhão ou Deus? Quem é maior, um caminhão ou Deus? É impossível você ter tido um encontro com Deus e não sofrer uma transformação. É impossível você ter um encontro com Deus e não ter uma vida transformada. Vamos a alguns exemplos. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar um só. O do apóstolo Paulo. Poderia citar Moisés, todos os apóstolos, de forma geral. Poderia citar muitas pessoas. Mas vamos falar especificamente de Paulo. Paulo, membro da sinagoga, e perseguia a igreja, como todo mundo sabe. Todo mundo conhece a história de Paulo. Mas, num certo momento, quando ele estava indo em direção a Damasco, algo aconteceu. A Bíblia relata que enquanto ele, lá no cavalinho dele, ia indo em direção a Damasco, uma forte luz apareceu e Paulo foi jogado ao chão. Saulo foi jogado ao chão. E o que aconteceu? Naquele momento, Cristo se revelou a ele. Por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele tempo que não sabemos se durou muito, se durou pouco. Aparentemente, pelo que deduzimos na Bíblia, não foi uma coisa muito longa. Mas aquele pequeno momento mudou o rumo de Paulo. Mudou a vida de Paulo. Paulo antes entrava porque para perseguir, para prender os cristãos. Depois desse encontro, ele entrou para buscar abrigo porque ele estava cego. Paulo iria de encontro aos cristãos para prendê-los, mas aí, depois do encontro, um cristão, Ananias, foi enviado por Deus a Paulo. Um cristão foi a Paulo. E depois de que Paulo teve a sua visão restaurada, Paulo nunca mais foi o mesmo. Paulo nunca mais foi a mesma pessoa. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Paulo se tornou o maior doutrinador da igreja. Se você olhar o Novo Testamento, as cartas lá, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, tudo foi Paulo. No Novo Testamento, basicamente, quem escreveu foi Paulo. Acho que só com exceção dos Evangelhos e Apocalipse, João, Pedro, tudo aí, tirando isso, não foi. Mas de resto foi tudo Paulo, o maior doutrinador. Por muitos teólogos, ele é considerado o segundo maior nome do Evangelho, apenas atrás de Jesus Cristo. Mas entendem o que eu quero dizer? Como um encontro, um tempo em que Paulo teve um encontro com Cristo, a vida dele nunca mais foi a mesma. Paulo passou a conhecer a Cristo. E muitas pessoas hoje afirmam que tiveram um encontro com Cristo. Muitas pessoas afirmam que conhecem a Deus. Será que conhecem mesmo? Eu há pouco dizia que ninguém pode ter tido um encontro real com Cristo e continuar da mesma forma. Mas muitos que afirmam ter um encontro com Cristo não possuem uma vida transformada. Muitos que afirmam ter
ser conhecedores de Deus, ter tido um encontro com Cristo, afirmam que Cristo se revelou a eles, são pessoas que não têm uma vida transformada, que não se encontra na vida deles um sinal de transformação. Não é possível. É impossível alguém ter tido um encontro real com Deus e continuar da mesma forma. Eu quero deixar isso bem firme na sua cabeça. E quando nós conversamos com essas pessoas, as pessoas dizem, mas eu conheço a Deus. E a gente fala, por quê? E essa pessoa fala, eu vou à igreja, eu canto louvores, eu sou um adorador. Eu tenho o mesmo comportamento que os cristãos, que os membros da minha igreja têm. Eu estou aqui para dizer que isso não quer dizer que você conhece Deus. Não quer dizer. Vamos começar do início. Eu dei o exemplo da igreja. Ir à igreja não significa que você conhece a Deus. Muitas pessoas entram e saem da igreja entram e saem e nada muda. Sabe por quê? Porque existe uma grande diferença entre ir à igreja e ir a Deus. Existe uma diferença entre você ir à igreja e ir a Deus. Pelo amor de Deus, eu quero deixar claro. É muito importante que você vá à igreja. É muito importante que você vá a uma igreja. É muito importante, vou deixar isso bem claro. Mas o fato de você ir a uma igreja, de você ir à igreja, não significa que você está indo a Deus. E não é porque a igreja é uma igreja ruim, porque o louvor é ruim, porque a palavra é ruim. Não, é porque você não foi a Deus. Você que não foi. Existe uma grande diferença entre você estar na igreja, entre você estar num culto e você entrar dentro do Santo dos Santos. Existe toda uma diferença. Então, ir à igreja não quer dizer que você conhece a Deus. Ah, mas eu sou um adorador. Aí eu faço outra pergunta. A sua adoração é genuína? A sua adoração é verdadeira? Israel, como você pode falar isso? Calma, não me crucifica, vou explicar. A sua adoração está condicionada ao que você conhece de Deus. Você adora a Deus pelo que Ele é. Estou certo? Ou eu estou errado? Você adora a Deus pelo que Ele é. Então, como é que você vai adorar alguém que você não conhece? Acaba que a sua adoração está altamente direcionada, está altamente ligada ao quanto você conhece de Deus. Quanto mais intimidade, mais você conhece. Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais profunda é a sua adoração. Então, o fato de você cantar louvores não significa que você conhece a Deus. Ah, mas eu tenho o mesmo comportamento que as pessoas na minha igreja têm. Mas quem disse que essas pessoas também conhecem a Deus? Quem disse? Já, como que eu vou saber quem conhece a Deus e quem não conhece? Eu falei que quem conhece a Deus apresenta uma vida transformada. Quem conhece é porque teve um encontro. Quem teve um encontro com Deus nunca mais é a mesma pessoa, tem uma vida transformada. Então, como que eu vou saber se alguém teve ou não um encontro com Deus? A palavra de Deus diz em Lucas que conhecereis os frutos pela árvore. Quem disse isso não foi um apóstolo, não, foi o próprio Jesus. Jesus disse que se conhece um fruto pela árvore. Não existe uma boa árvore que dê um fruto ruim, como não existe uma árvore ruim que dê bom fruto. Israel, mas isso não seria julgamento? Gente, acaba que julgamento é uma coisa muito vasta e é complicado não falar disso sem entrar em teologia. Mas, fazendo um resumo rápido, a Bíblia nos explica 3 tipos de julgamento. A palavra crino, que no grego significa julgar, tem 3 contextos diferentes. Ou seja, tem 3 tipos de julgamento. Julgamento hipócrita, não vou falar disso. Julgamento condenatório, apenas Deus pode fazer. E o julgamento de análise, que diz Paulo em uma das suas cartas: quem anda com Deus julga todas as coisas. Que julgamento é esse? O julgamento de análise. Discerne, analisa todas as coisas. Analisa com base na palavra de Deus. Então, muitas pessoas afirmam serem conhecedoras de Deus, mas não são. Israel, como é que eu vou saber se alguém é conhecedor de Deus? Já falei, pelos frutos. Mas se você não conhece,
a Deus, você não está apto a discernir, porque você precisa aprender primeiro, para depois discernir. Mas se você realmente quer saber quem conhece a Deus, não é difícil. Aquele que é verdadeiramente um servo, o Espírito Santo testifica. Porque o servo, ele está comprometido com as coisas do céu. Ele está dispondo o seu coração às coisas do céu. E quando a pessoa se preocupa com as coisas do céu, em realizar, em obedecer e tudo mais, o Espírito Santo faz questão de se mostrar dentro, através dessa pessoa. O Espírito Santo faz questão. Mas Israel, tá, tudo bem. Você falou que muitas pessoas não conhecem a Deus, você falou que muitas pessoas estão enganadas, você falou que existe um tipo de julgamento, você falou que a diferença é que das pessoas que conhecem a Deus, que apresentam frutos de verdadeiro... Perdi a palavra aqui agora. Apresentam frutos de transformação. E... sabe? E é só isso? Não. A Bíblia diz que aquele que conhece a Deus não vive em pecado. Mas como o pecado também é um assunto extremamente extenso, e eu não quero entrar em teologia, não quero entrar em classificação nem nada, vamos conjecturar aqui. Quem conhece a Deus não vive do modo que convém viver. Quem conhece a Deus não vive do modo que convém viver. O que você quer dizer com isso? Não vive do modo que quer. Aquele que conhece a Deus apresenta um ser transformado. A alma humana não nasceu de novo. Quem nasceu de novo foi o Espírito. A alma nada mais é do que mente, sentimentos e vontade. Tudo que você pensa, sente e deseja está ligado ao que você se alimenta. Como que você alimenta a sua alma? Olhos, coisas que você fala, coisas que você ouve, coisas que você toca. Os 5 sentidos. É assim que você alimenta a sua alma. E... Israel, como que eu posso apresentar frutos de transformação? Por que isso é muito importante? Por que inclusive eu falei que tudo que você pensa, sente e deseja vai estar ligado a isso? Ao que você se alimenta. Por que eu falei disso? Porque, como eu falei, o Espírito Santo faz questão de se mostrar. Mas a transformação, ela é externada pela nossa conduta. A nossa vida externa, nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, externa essa transformação. E você vai externar o que tem dentro de você. Por isso que você precisa ter uma alma restaurada, uma alma renovada. Você precisa ter uma alma transformada. E isso acontece através... É por isso que ler a Bíblia é muito importante. A mente faz parte da alma. A mente é a sede da alma. Então... Você lembra daquele versículo? Não vos conformeis com o presente século, mas sede renovados. Sede restaurados pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus transforma o homem. Por isso que é importante você ler a Bíblia. É muito importante você ir a Deus todos os dias em oração, porque só lá você vai ter intimidade. Só lá você vai conhecer a Deus de verdade. Porque não basta você ter tido um encontro com Cristo. Não basta. Você precisa o quê? Seguir adiante. Prosseguir em conhecer a Deus. Você que está me ouvindo aqui agora, você não conhece a Deus, digamos, você é uma das pessoas que não conhecem a Deus. Não está na hora de você começar a conhecê-lo, de você ter um encontro real com Ele? E você que julga conhecedor de Deus, que a sua vida foi transformada, tem sido restaurada e tudo mais, o que você acha de aumentar isso? O que você acha de ter uma vida mais profunda com Deus? Uma vida onde você seja transformado todos os dias. Apenas os transformados entrarão no reino de Deus. O arrebatamento está para vir, vai acontecer.
Apenas os renovados, os restaurados, os que provaram de transformação, apenas esses vão entrar no reino de Deus. Porque apenas esses tiveram um encontro real com Deus. Eu deixei aqui essa palavra curta. O meu objetivo é uma palavra de 5 minutos. Mas vocês sabem que eu falo muito. E eu não consegui fazer isso. Mas quero deixar para vocês essa palavra curta. Que vocês possam vir estar refletindo e tudo mais. Porque o noivo em breve vem. Jesus Cristo vem sem demora. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Assim como a sua paz. Que Deus vos abençoe grandemente.